Fala turma, beleza? Vamos então seguir agora, tá? Nosso conteúdo de refração. Bom, a gente viu algumas relações, aquela pequena introdução na nossa primeira aula. E agora aqui nessa aula a gente vai começar a ver as formações das imagens, tá? O que é que o observador vê em relação à água, em relação à atmosfera. Então nossa aula de hoje é justamente para esclarecer esses pontos, tá? Que pontos? Ives, será que quando eu olho para o céu, realmente a estrela está naquele canto que eu estou olhando? E aí eu vou contar para você a história que todos os domingos, quando eu era criança, a gente ia pro rio, lá em Pombal. E aí tem uma brincadeira muito boa, né? Que era justamente a galera tentar pegar um peixe, pegar uma piaba, alguma coisa do tipo, que estava dentro da água. E aí tinha gente, né, que o desafio era justamente você tá só com a metade do rio dentro de você e a outra metade lá de fora, você conseguir pegar o peixe. Só que aí toda vez que eu tentava pegar, o peixe ele não estava naquela posição. Por que aquilo acontecia, né? Por que aquilo ocorria? Bom, quando a gente tem a situação de acontecer da gente ver o peixe, por que acontece, né? Bom, um raio de luz ele incide no peixe, sofre um processo de reflexão. Quando ele sofre esse processo de reflexão, ele vai em direção aos nossos olhos, né? Então, olha o primeiro detalhe. Bom, o primeiro detalhe é o seguinte: esse raio de luz ele vem, né? E ele deveria seguir em linha reta. Só que aí, devido a ele não seguir em linha reta, tá, que esse raio de luz aqui ele vem, né? Lá do raio do sol, tudo bem? Sofre um processo primeiro de reflexão no peixe, tá? Então ocorre primeiro uma reflexão, a gente só vê por conta da reflexão, a não ser que o peixe brilhe, né? Que aí eu não sei se é o caso, se existe um peixe que brilha, mas ele acontece primeiro uma reflexão. Quando acontece essa reflexão, esse raio de luz vem, né? E aí ele passa justamente pela mudança de meio. Ele sai da água, que tem um índice de refração de 4/3, e vem para o ar, que tem índice de refração aproximadamente 1. E aí o que é bem interessante nesse caso, né? Bom, se esse raio de luz ele vem, ele está saindo de um meio mais refringente, então vamos assim dizer, um meio maior, tá? Para o meio menos refringente, que é o meio menor. E aí eu até brinquei com vocês, né? Disse, ei, lembra sempre, né? Que índice de refração pode ser dinheiro, né? Se eu estou saindo de um meio mais refringente para um de menos refringente, é como se eu fosse rico e ficasse liso. Quando eu sou rico e fico liso, as pessoas, o que? As pessoas se afastam, né? A gente até fez essa brincadeira, né? Então afasta. Então esse raio de luz ele vai se afastar da normal e aí ele vai vir para cá, tá? E olha esse processo que acontece. Então nesse ponto aqui é o ponto onde acontece a refração. Ou seja, a mudança de meio, tá? E aí acontece essa mudança de meio, gera esse evento aqui justamente de afastamento, né? E aí, Ives, o que é que rola nessa situação? Bom, estou saindo de um meio maior para um meio menor. O que é que significa dizer isso? A água é um meio mais denso. A luz tem mais dificuldade de passar aqui pela água do que passar pelo ar. E aí a gente viu na aula passada como é que acontece o processo de afastar e de se aproximar, né? Bom, então esse primeiro ponto reflexão, nesse ponto refração. Ives, nesse local aqui onde acontece o ponto que divide os dois meios, a água e o ar, como é o nome desse ponto? Esse ponto nós chamamos, tá? Diôptro plano. Ives, e o que é o diôptro plano? É a superfície separadora de meios. Então é a superfície separadora de meios, beleza? Então essa superfície separadora de meios é justamente o nosso diôptro plano. E aí ele separa o ar, nesse caso, né, da água, e aí a gente tem esses processos de refração. Ives, beleza. Onde é que o observador ele vai ver o objeto? Bom, aí você tem que se lembrar de um princípio chamado de princípio, vamos lembrar rapidinho, princípio da propagação, lá do começo das nossas aulas, propagação retilínea da luz. Propagação retilínea da luz. O que é que esse princípio falava, né? Bom, esse princípio ele fala o seguinte, ele fala que a luz ele sempre anda em linha reta. Então a gente aconteceu uma reflexão, esse raio de luz veio e atingiu aqui o olho do observador. O observador tem a impressão de que esse raio de luz é de onde vem a imagem. Então ele tem a impressão de que o peixinho está aqui nessa posição, ó. Então como é que eu sei a localização do peixinho? Bom, vou traçar aqui uma linha
vertical, de onde se encontra o objeto, e aí ele tem a impressão, né, devido ao princípio da propagação retilínea da luz, que o peixinho está aqui nesse ponto, tá? Então, nesse ponto aqui, que eu vou fazer com a coloração vermelha, né, laranja, a gente tem a impressão de que o peixinho está aqui nesse ponto, tá? E aí, na verdade, esse é o local onde o observador tem a impressão. Não é onde ele está. Como é o local onde ele tem a impressão, esse ponto a gente chama de imagem. Então, veja, o princípio da propagação retilínea da luz serve nesse caso também, né? Ó, esse raio foi afastado, sofreu uma refração. Essa refração ela vem aqui em linha reta. Devido a ela vir aqui em linha reta, ele tem a impressão de que a imagem está aqui. Bom, mas o objeto está a 3 metros de profundidade, né? A gente poderia dizer que isso aqui é a distância do objeto, DO. Quanto estaria essa distância da imagem? Ou seja, quantos metros a gente está vendo o peixinho, né? Então, qual é a posição real disso daí? Bom, para a gente ver essa posição real, basta você notar o seguinte. Ives, então, devido ao fenômeno da refração, ocorre, distorção da posição da imagem. Ou seja, a gente deveria ver aqui, mas devido à refração a gente vê nessa posição. Então, por exemplo, cai muito no vestibular, tá, gente? E o índio quer atingir um peixe lá que está dentro da água. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que jogar a flecha exatamente onde ele vê o peixe, ele tem que jogar a flecha acima do peixe ou ele tem que jogar a flecha abaixo de onde ele está vendo o peixe? Abaixo de onde ele está vendo o peixe, tá? E aí, qual é a relação que junta isso daqui? Vamos lá. A distância do objeto, tá? Deixa eu só verificar no material aqui se é dessa forma que você coloca. É. A distância do objeto, tá? Ela é proporcional aonde o objeto se encontra. O objeto se encontra onde? Na água. Então, é o índice de refração da água. Tudo bem? E a distância da imagem, consequentemente, vai ser proporcional ao meio onde se encontra o observador. Por quê? Porque quem vê a imagem é o observador. Então, nesse caso aqui, é o ar. Então, a gente tem o índice de refração, né, do ar. E aqui a gente tem essa relação, né? Ó, a relação importantíssima, distância do objeto é diretamente proporcional ao índice de refração da água, enquanto a distância da imagem é proporcional ao índice de refração do ar. E se eu pegar essa relação e substituir, o que é que a gente vai encontrar? Vamos lá? Ó, fazendo essa relação aqui, tá? Então, 3 pontinhos aqui para cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que é que a gente tem? Distância do objeto. Quem é a distância do objeto? 3 metros. Dividido pela distância da imagem. Não sei quem é, chamo de DI. Índice de refração da água, que é 4 sobre 3, então é 4 sobre 3, tá? Deixa eu tentar botar 4, vou ter isso aqui assim. 4 sobre 3, é isso? E índice de refração do ar, que é quanto? Que é 1, né? Então, 3 dividido por DI é 3 dividido por DI, beleza? E 4 terços dividido por 1 é 4 terços. E aí a gente pode fazer justamente meio pelos extremos. 4DI me dá 4 vezes DI dá 4DI. 3 vezes 3 me dá quanto? 9. E aí eu tenho DI sendo igual a 9 dividido por 4, cujo DI dá um valor de 2,25 metros. E aí a gente tem a nossa resposta. Beleza? Então, o que a gente tem de relação aí, né? A gente tem de relação mostrando que quando a gente tem o objeto em uma posição, nesse caso aqui de um meio mais refringente para um meio menos refringente, essa imagem ela é jogada um pouquinho para cima, tomando como referência isso. E aí o que é muito interessante você notar? Ives, se isso aqui acontece, e se a pergunta da questão não é qual é a posição da imagem, mas sim qual é a distância entre essa imagem e esse objeto. Então, por exemplo, vamos dizer que a pergunta da questão fosse qual é essa distância aqui que eu vou chamar de x. Acontece, tá? Ou seja, qual é a distância entre onde o objeto realmente está para onde está a imagem. Gente, essa distância é o quê? A distância do objeto menos a distância da imagem. Então, você pode fazer assim, ó, x é igual a distância do objeto menos distância da imagem. X é igual a quanto? Quanto é a distância do objeto? 3.
Quanto é a distância da imagem? 2,25. Logo, essa distância é 3 menos 2,25, 0,75 metros, tá? Que equivale aí a aproximadamente 75 centímetros, né? Lembrando que esses valores são aproximados, tá? Porque aqui é 1,33, né? A gente bota 4 terços na maioria das questões. Então, muito cuidado só com essas informações de dados, tá? Eu resolvi esse problema assim para ficar mais fácil de você se ligar. Então, vamos tentar fazer uma recapitulação geral de tudo que a gente preencheu aqui. Vamos lá. Imagens formadas na água. Qual é o primeiro detalhe? A gente sabe que vai acontecer uma distorção da posição devido ao quê? Devido a esse processo de desvio. Aí vamos lá. O que acontece em desvio? A gente tem um meio maior e um meio menor. O que significa dizer um meio maior e um meio menor? Um meio com maior índice de refração é aquele que tem o quê? Que tem maior dificuldade da passagem da luz. Devido a ele ter mais moléculas, pontos de hidrogênio, vai ficar mais difícil da luz passar. O ar já é um meio gasoso, né? Então vai ter menos dificuldade, então um meio menos refringente. Meio mais refringente, menos refringente. O que é que vai acontecer? A luz do sol bate no peixinho, sofre uma reflexão, esse raio de luz vem para cá, atinge o dioptro plano. O que é o dioptro plano? Uma superfície separadora de meios. E aí, o que é que acontece quando eu saio de um meio mais refringente para um menos refringente? Afastamento. Em outras palavras, pense, eu tinha dinheiro, eu alisei. As pessoas o quê? Se afastam de mim. E atinge os olhos do observador. Quando atinge os olhos do observador, o observador tem a impressão de que esse raio de luz ele está vindo daqui. Igual a gente tinha nos espelhos. Então, como ele tem a impressão, ele acha que a imagem está justamente nesse ponto e não nesse ponto. E aí a posição onde ele vê peixe. Logo, em relação ao objeto, ele vê a imagem acima. Se ele quiser capturar o peixe, ele vai ter que jogar uma lança o quê? Abaixo de onde ele está vendo. Tudo bem? Então, muito cuidado com essas perguntas. Se a distância do meu objeto é 3 metros, qual é a minha distância da imagem? Qual é a relação? A relação é distância do objeto é proporcional ao índice de refração do meio onde ela se encontra, ou seja, o meu objeto está onde? Na água. Então, o índice de refração é o índice de refração da água. Consequentemente, a distância da imagem, quem é que vê a imagem? O observador, é proporcional ao índice de refração do meio em que está o observador, que nesse caso é o A. Então, a gente tem DO é igual ao índice de refração da água, que é a relação entre DI, que é igual ao índice de refração do ar. E aí, essa relação a gente está usando para imagens na água. Quando eu for fazer para a atmosférica, vai valer, a gente vai mudar só uma coisinha aqui. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, como é que eu vou fazer essa relação? Bom, substituir os dados, né? Como vocês viram aqui. Essa distância da imagem é 2,25 metros. Ives, a distância da imagem é 2,25 metros. Então, por exemplo, quando eu olho para o fundo de uma piscina, o fundo da piscina, vamos dizer que é o objeto, então o fundo da piscina ela é projetado acima. Então, quando você olha para uma piscina, que por exemplo ela teria 3 metros, eu vejo como se ela tivesse 2,25. Então, a gente sempre vai ter a impressão que a piscina é menos funda do que a gente vê. Tá? E aí quando a gente entra na água, a gente realmente vê o quanto ela é funda, né, nessa relação. E aí o que é que a gente tem? Bom, essa distância da imagem encontrei como sendo 2,25, mais uma questão, ela pode querer trazer essa relação. Dizer assim, qual é a distância entre a posição real do objeto e a posição onde o observador está visualizando, que nesse caso seria essa daqui. Então eu chamei essa distância de x, que ela vai ser DO, que é a distância do objeto, menos DI. Então, esse x foi DO menos DI. Quem era o nosso DO? 3 metros. Quem foi o nosso DI? Encontramos como sendo 2,25. Fazendo essa relação, 0,75 é a distância onde ele realmente, de onde ele está vendo para onde ele está o objeto. Por que eu fiz esse x? Porque algumas questões dizem assim, ele tem que jogar a lança quanto para baixo? Ao invés de, ele já afirma que está para baixo, mas assim, tem que jogar a lança quanto para baixo? Bom, em relação a onde ele está vendo, ele tem que jogar para baixo quanto? 0,75, tá? Não confunda, é de onde ele está vendo e não em relação ao dioptro plano. Uma coisa é perguntar, onde é que está o objeto em relação à superfície da água? 3 metros. Onde está o objeto em relação a onde o observador vê ele? Bom, aí é 0,75 metros. Beleza, gente? Então, essa daqui foi o tópico da nossa aula de hoje, tá? Na semana que vem a gente vai ver, tá? Então, a formação de imagens no ar, para a gente questionar. Será que realmente a estrela está lá naquela posição que a gente vê ou não? Beleza? Então, a gente se vê na nossa próxima aula.